E se os deuses da antiguidade não fossem apenas fruto da imaginação humana? E se os mitos sobre seres que desceram dos céus forem memórias distorcidas de eventos reais? O livro de Gênesis menciona uma época anterior ao dilúvio, quando seres chamados Nefilins existiram na Terra. Figuras poderosas, homens de renome, seres cuja presença coincidiu com o período mais sombrio da história humana. Mas e se esses seres tiverem sido o que inspirou os panteões antigos? O texto bíblico descreve uma humanidade em crescimento, civilização emergindo, tecnologia primitiva se desenvolvendo, mas também descreve um cenário perturbador. A Terra estava corrompida, cheia de violência. Mas a maldade não era a exceção, era o padrão cultural da época. Algo havia desequilibrado profundamente a humanidade. O texto declara: os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres. E então surge um termo enigmático: Nefilins. O texto os descreve como os poderosos da antiguidade, homens de renome, seres extraordinários, fisicamente imponentes, influentes e dominantes. Mas quem eram os filhos de Deus? Uma interpretação antiga afirma que eram seres celestiais que abandonaram sua posição, seres que cruzaram o limite entre o espiritual e o humano. A narrativa bíblica frequentemente associa a rebelião espiritual ao desejo de exaltação. No livro de Isaías 14, a figura tradicionalmente associada à queda de Lúcifer declara: subirei, serei semelhante ao Altíssimo. O padrão é claro. A rebelião envolve ambição de posição, desejo de reconhecimento, desejo de domínio. No Novo Testamento, o tentador pede adoração diretamente a Jesus Cristo, conforme o relato do Evangelho de Mateus. O objetivo não era influência, era adoração. Imagine por um segundo o impacto psicológico em uma humanidade primitiva. Ao entrar em contato com seres superiores, mais fortes, mais imponentes, talvez possuidores de conhecimento incomum, seriam naturalmente vistos como divinos. Na antiguidade, poder frequentemente era interpretado como sinal de natureza divina. Reis foram considerados deuses, heróis foram adorados. Agora imagine seres cuja origem parecia vir dos céus. A divinização seria praticamente inevitável. Se esses seres se uniram a mulheres humanas, seus descendentes herdariam características incomuns: vantagem física, presença dominante, capacidade de liderança. O texto afirma que os Nefilins eram os poderosos da antiguidade, homens de renome. Em diversas mitologias encontramos paralelos. Na tradição grega, heróis como Hércules eram considerados filhos de deuses, com mulheres humanas. Na tradição mesopotâmica, Gilgamesh é descrito como parcialmente divino. A ideia de semideuses aparece repetidamente em diversas culturas. Talvez essas narrativas preservem ecos de uma mesma memória antiga. Se indivíduos fisicamente superiores existem, sua vantagem teria sido decisiva. Força define poder em sociedades antigas. Superioridade gera domínio militar. Domínio militar gera autoridade política. E autoridade política gera veneração. Se essas figuras eram vistas como descendentes de deuses, sua autoridade seria praticamente incontestável. Uma elite dominante. Uma aristocracia de poder extraordinário. O texto bíblico descreve o resultado. Toda a imaginação dos pensamentos do coração humano era continuamente má. Quando figuras poderosas moldam a cultura, seus valores se espalham. Se a elite é corrupta, a corrupção se multiplica. A terra se enche de violência. O mundo pré-diluviano se torna um ambiente dominado pelo poder bruto. Se esses seres eram percebidos como deuses, a adoração seria consequência natural. A humanidade buscaria favor, proteção, poder. Mas o texto bíblico sugere que esse caminho levou à degradação moral. A humanidade passou a seguir líderes poderosos, em vez de seguir princípios justos. O resultado foi um colapso civilizacional. Logo após a menção aos Nefilins, o texto descreve a decisão divina de julgar o mundo. A corrupção havia se tornado estrutural. O dilúvio surge como um reinício, uma interrupção radical da trajetória humana, um limite imposto ao avanço da violência. Após o dilúvio, civilizações surgem novamente, mas histórias permanecem. Deuses que caminham entre homens, titãs, gigantes, semideuses. Talvez o panteão antigo seja a memória fragmentada de um mundo anterior, memória de uma época em que o poder foi confundido com divindade e a humanidade pagou o preço. O texto bíblico não responde a todas as perguntas, mas preserva um registro intrigante. Antes do dilúvio, existiram seres extraordinários associados a um período de intensa corrupção. Se esses seres foram vistos como deuses, e seus descendentes como semideuses,
Talvez os mitos antigos não sejam apenas imaginação, talvez sejam ecos de um mundo perdido. Um mundo onde o poder dominou a verdade e a civilização colapsou sob o peso da própria corrupção. E você, já havia pensado nessa possibilidade? Comenta a sua opinião aqui embaixo. E comenta também qual assunto você gostaria de ver aqui no canal. Curta, se inscreva e ative o sininho das notificações.